O assunto da semana é a taxação. A taxação de todos os lados. Taxação do Haddad e a taxação do Trump, né? Aquela de que ele queria fazer com super ricos e o Trump chegou na frente, né? Só que tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Isso só está acontecendo porque uma família está tentando escapar de suas condenações. É exatamente isso que acontece nesse exato momento. Então, assim, ele coloca mais uma vez, está disposto a fazer com que o vermelhão sem vergonha, que era para estar preso, tá? Não esqueçam disso, não esqueçam desse detalhe. Num país sério, com um governo sério, Donald Trump jamais teria sido eleito e muito menos disputaria a eleição. Ele não tem honra para falar do nosso país. A gente tem uma tuia de vagabundo, só tem bandido no governo? Só. A maioria não vale nada? Não, não vale. Só tem lixo lá? Só. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quem é Donald Trump para falar alguma coisa? Ele não era para ser eleito. Ele não era para ser presidente. Ele não era para estar lá onde ele está agora. Não era. Eu não sei como que os americanos não exerceram a verdadeira justiça que há muito tempo atrás eles exerciam. Tá? No país sério, jamais Donald Trump estaria sentado onde ele está. Jamais. Poderia ser qualquer outro da direita deles lá. Mas esse cara era para estar preso por tudo que aconteceu lá no Capitólio, pela pessoa que morreu lá também. Não sei se foi um ou dois que morreu lá. Não deu nada. Não deu nada. O vagabundo foi solto. Ele mal respondeu o processo. Entendeu? Ficou dizendo que ia impeachment o cara, que ele ia ficar, né, que não ia se candidatar de novo, que não podia, que não sei o que. Fizeram uma manobrinha lá, né, bem conhecida da justiça, né? E aí colocaram o vagabundo lá para ser eleito. E por causa daquele atentado que teve, não se esqueça, aquele atentado que teve contra ele foi que elegeu ele e fez com que ele estivesse no poder atualmente. Então, assim, resumindo, quem é esse picareta para falar da gente aqui? Você entendeu? É o que eu falo, é o sujo falando do mal lavado. É sempre assim, é o sujo falando do mal lavado. É o lixo querendo falar de outro lixo. Você entendeu? E o pior, a familícia que foi mexer os pauzinhos para ferrar mais ainda os brasileiros, né? Então é isso. Agora, nessa situação toda aí, na boa, o Lula tá correto. O Lula tem meu apoio. Ele tá corretíssimo em fazer o que ele tá fazendo. Tá? Não concordo de estar com a Rússia, sabe? Não gosto de a gente estar nesse negócio dos brinks, até não esquenta a cabeça, mas o problema é estar com países que não me cheira bem, tá? Não me cheira bem. Agora, essa situação em especial, da taxação, ou você dá anistia pro Bolsonaro, ou se não der, vou taxar 50%, e se me taxar 50% também, eu vou taxar 100%, e vamos ver quem é que ganha. Sabe, esse tipo de patifariazinha, esse tipo de coisinha de criança, criancinha mimada, picareta, sabe? Chantagemzinha nojenta. E eu sou um cara que eu odeio chantagem. Eu odeio. Sabe? Eu tô com o Lula nessa daí. Tô com o Lula. Quer fazer o que você quiser fazer? Vamos fazer dobrado, triplicado. Se eu fosse o Lula, eu não taxava 50% as coisas dos Estados Unidos, eu taxava 100%. E ainda falava, se você colocar 100, eu vou botar 200. Se você botar 200, eu vou botar 500. E por aí vai, entendeu? Até cortar laço. Corta os laços, sabe? Corta os laços. Ah, vai ser difícil. É difícil, mas não é impossível. Ah, não tem como negociar, vamos perder um monte de coisa. Vamos perder? A gente pode ganhar de outra forma. É que o problema é que as pessoas não buscam. Você entendeu? O problema é a preguiça.
O problema é a falta de vontade, a falta de querer negociar com outros países. Tem outros países para negociar, tem vários países. Dá para negociar. Pode ser que seja difícil o transporte, mas nada aqui é fácil. Nada é fácil para ninguém. Nada é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Dá para negociar com a União Europeia, com o Canadá, dá para negociar com muitos outros países aí, sabe? Não tem só eles, tem Japão, tem China, a própria China, tem vários outros países, tem os países da América, da África no caso, tem os países da África, alguns estão em desenvolvimento, meu, tem os países das Arábias lá, você entendeu? Então, enfim, tem vários países, o mundo é dotado de vários países, não existe só Estados Unidos não, não existe só Estados Unidos na vida não, gente, não existe. É difícil? É claro que é difícil. É complicado para fazer logo agora? É lógico que é, mas não é impossível. Não é impossível, certo? A gente vai sofrer? A gente vai se arrombar? Vai, porque a gente já tem feito isso. A gente já tem se lascado, a gente já tem sofrido, a gente já tem se arrombado, você entendeu? Um pouco a mais, um pouco a menos. Meu, que diferença vai fazer? Depois do que a gente passou com esse picareta desse Bolsonaro, depois de todas as patifarias que esse cara fez, depois de 700 mil brasileiros mortos, e ele rindo, desdenhando, viajando para cima e para baixo de moto, de jet ski, entendeu? Tirando sarro, entendeu? Então assim, depois de tudo isso daí, a gente não sobreviveu? Não estamos aí? Então a gente vai passar por essa daí, você entendeu? A gente vai sobreviver, porque a gente é foda, certo? A gente é foda. Vai ser difícil? Vai. Alguns vão perder algumas coisas? Vai. Talvez a gente vai ter que pagar um preço um pouco mais caro. Mas com fé em Deus a gente é de conseguir pagar. Você entendeu? Mas a gente não pode se dobrar a esses vagabundos que não tem exemplo, entendeu? Que não tem conduta, você entendeu? Que não tem honra para falar da gente, certo? Detalhe, detalhe. Eu não tenho raiva de americano, muito pelo contrário, sabe? Gosto muito dos costumes da música, das músicas, principalmente as músicas mais antigas, música americana, em todos os estilos, rock, melódica, enfim. Gosto muito da cultura americana. É uma das línguas que eu estou tentando aprender gratuitamente. Mas assim, uma coisa é você admirar um povo, você admirar coisas do povo. Outra coisa é você querer ser colônia desse povo. Aí não, tá? Então assim, e isso não só em relacionado aos Estados Unidos, mas qualquer outro país. Qualquer outro país, tá? Seja Estados Unidos, seja China, seja qualquer outro país. A gente tem todo o direito de admirar algumas coisas dos países, de gostar seja da cultura, seja da comida, seja do que for, sabe? Mas uma coisa é você gostar, você admirar, você achar legal. Outra coisa é você querer ser colônia e capacho, entendeu? Que é o que o Bolsonaro é, capacho. É claro que o Donald Trump vai adorar o Bolsonaro. É claro que ele vai gostar. Ele é um capacho. Tudo que ele faz, tudo que ele manda o Bolsonaro fazer, ele fazia. Entendeu? É claro que ele vai gostar de um presidente capacho desse. E é claro que o Lula é uma pedra no sapato dele, porque não faz o que ele quer. Não está se dobrando do jeito que ele gostaria que se dobrasse. Você entendeu? É isso aí. Não é porque é a nação mais poderosa do mundo, mas a nação mais poderosa do mundo está na mão de um imbecil. Entendeu? Assim como nossa nação ficou 4 anos na mão de um desgraçado covarde. Entendeu? Porque se o Bolsonaro fosse o homem, o macho, entendeu? Não fosse a rainha das maricas, né? Porque que falou que nosso país era um país de marica, e ele é a principal, ele é a mestre, a vagabunda mestre, a rainha mestre das maricas. Se ele não fosse a vagabunda mestre das maricas, que ele como homem e brasileiro, e como patriota de verdade, ele como patriota, se eu fosse o Bolsonaro, tá? Eu vou me colocar no lugar dele agora. Eu vou colocar eu no lugar dele. Com toda, assim, mas é preciso ser homem. É preciso ser homem e admitir as merda que fez. Assumir as bosta que fez, tá? Mas como ele não é homem pra isso, e nunca vai ser, é uma grande vagabunda, uma grande marica, uma grande vadia, é isso que ele é. Então, assim, ele nunca vai assumir, nunca. Mas se ele fosse um homem de verdade, entendeu? A primeira coisa que ele faria era mandar um recado pro filho dele e falar assim, ó, quer ficar aí, quer se esconder,
pode ficar tranquilo, de boa. Mas aqui eu vou resolver esse BO. Se tiver que ser preso, eu vou ser preso. Beleza? Porque eu também fiz merda, eu também errei com a minha nação, com o meu país, com o meu povo, inclusive com aqueles que me apoiaram. Eu fui errado com eles, eu fiz merda contra eles, certo? E agora é hora de eu pagar como homem. É hora de eu pagar como homem. Beleza? Enfrentar os problemas de frente. Ele não falava isso? Que a gente tá, quando o povo tava morrendo aos léus, tava morrendo de dúzia, de trilhões e trilhões, tava todo dia 200 mil covos abrindo daquele jeito. E o que ele falou? A gente tem que enfrentar isso como homem. A gente tem que enfrentar isso de peito aberto, porque todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer um dia. Foi ou não foi? Foi ou não foi, vagabundo? Foi ou não foi, picareta? Ele não falou ou não falou? Então agora tem que enfrentar assim, ó, como um homem. Deixa de ser vagabunda, deixa de ser vadia, entendeu? Deixa de ser maricona, entendeu? E enfrenta de peito aberto. Se tiver que ser preso, vai ser preso, vai pagar sua cana de boa, porque vocês podem falar o que quiser do Lula, que eu também não apoio, que Lula tem seus defeitos, seus erros, certo? Mas uma coisa, ele foi muito mais homem do que esse picareta que tá aí, do que essa maricona que tá aí. Beleza? Foi muito mais homem. Quando ele foi condenado, tentaram fazer umas manobrinhas para poder livrar ele, que é normal. Isso aí é super normal. Todo mundo querer escapar, querer fugir, querer isso, querer aquilo. Super normal. Mas quando ele viu que o bagulho era louco, que não tinha jeito, o que ele fez? Não ficou se garantindo em outros países, não. Ficou lá esperando a federal, foi lá, fez o que tinha que fazer e enfrentou de peito aberto. Certo? Foi ser preso e tal, puxou a cana dele e de boa. E não abandonou os seus apoiadores, tá? Ele não abandonou os seus apoiadores, coisa que o outro vagabundo da maricona aí fez. Beleza? Então assim, essa é a diferença de um para o outro. Você pode não gostar dele, pode achar que ele é isso, é aquilo, achar não. Tem um monte de coisa errada, fez uma manobrinha lá para poder ser livre. A gente sabe de todos esses B.O. aí, certo? Mas uma coisa, vocês têm que engolir. Ele não é maricona como esse vagabundo aí é. Beleza? Então é exatamente isso. Tá? Eu quero deixar claro aqui, todo mundo fez o vídeo aí das taxas. Todo mundo falou, deu sua opinião. E agora é minha vez de dar a minha opinião aqui no canal. Beleza? Então assim, se você está gostando do conteúdo, se você se identifica, né? Se inscreve, tá? Se inscreve, porque eu vou estar colocando mais vídeos. Eu vou estar trazendo vários outros assuntos aqui. Mas os assuntos que eu vou sempre estar trazendo vai ser relacionado à política e religião, tá bom? Na religião específica, aquela que eu entendo, que é a parte evangélica, tá? Vou estar refutando também, de novo, alguns pastores aí, nos vídeos passados, por causa que tá voltando as eleições, né? E eu quero deixar bem claro aqui qual que vai ser meu posicionamento com as igrejas evangélicas daqui para frente. Né? E esse foi um dos motivos a qual eu abri meu canal aqui. Eu resolvi vim dar minha opinião, vim, sabe, acordar para a vida, digamos assim, né, para a parte política e religiosa, porque a partir do momento que esses caras deixou a política entrar dentro da igreja, eu não posso ficar calado, eu não posso ficar quieto, sabe, eu não posso aguentar isso de boa. Não, eu tenho que vir, eu tenho que meter a marreta mesmo. Então assim, resumindo, é isso. Meu canal, assim, vai ser sempre de crítica política e religiosa. E se você se identifica, se você gosta desse tipo de assunto, se você tá comigo, se inscreve, tá bom? Se inscreve, vem com a gente. E boa semana para vocês. E até domingo que vem, ou até o próximo vídeo, melhor dizendo. Até mais, galera. Deus abençoe vocês. Eles pregam humildade, mas vivem no luxo. Falam de céu, mas acumulam na terra. E os políticos cumprem a Bíblia? Não, só cumprem o acordo.